Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia sobre o São Paulo e o que está acontecendo no universo tricolor de ser. Quero deixar para vocês aqui todas as informações que eu tenho. Cavei na fonte ali valores envolvendo essa opção de compra do Lisieiro. Também tem valores envolvendo o Lucas Perry. Também tem a questão do Gabigol e do Arrascaeta. Também tem a questão do Kelvin aí com o Rames Rodrigues, que jogaram juntos no Porto. Então vai ser um vídeo bastante calibrado de notícias e informações. E para tanto, vou pedir para que você deixe um like no vídeo aí. Bate dando like, me dá essa força. Porque o like é muito importante aqui pro vídeo dar aquela encorpada, aquela engrandecida. Então, likeinho e se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de você por aqui. Para você se inscrever, talvez você não esteja inscrito ainda, rola o vídeo para cima e vê se tem um botão ali escrito inscrever-se. É só ticar, não custa nada, é grátis, é mó boi desse jeito aí. Posso contar? Estou contando com você então. E quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você pode dar palpites de futebol e acertando você ganha aquela renda que é muito bacana, muito bem-vinda. A 1xBet é uma casa parceira de times como Liverpool e Barcelona muito top. E, por exemplo, se você usar o meu link na descrição, o meu link no primeiro comentário fixado, que é o link do Juba aqui, o primeiro depósito que você fizer, ele tem o valor dobrado. Ou seja, depositou 100 vira 200, depositou 200 vira 400, até os R$ 1.200. Eu deixo na tela aqui para você as odds que envolvem aí os jogos de agora na Libertadores. E você percebe ali que o Palmeiras ele é barbada, né? Tem também o Fluminense, que é muito bacana. Então tem alguns jogos que são muito legais de você fazer a sua fezinha. E é muito bacana mesmo. Tem o Internacional também que tá bem bacana. Eu acho que fica legal, viu aí? Então isso é 1xBet, beleza? Primeiro comentário fixado, tá? Valeu 1xBet, tamo junto. Meus amigos, eu quero começar falando sobre o Arrascaeta, que eu acho que importa muito pro tricolor. O Arrascaeta, ele realmente teve a sua contusão ali muito séria, constatada, e surgiu agora. Por que eu quero falar da Arrascaeta? Porque surgiram pessoas dizendo que o Arrascaeta ele conseguiria se recuperar sim para encarar o São Paulo. Que o Flamengo já começou ali o tratamento dele, que ele poderá encarar o São Paulo no jogo da final da Copa do Brasil. E isso aí, ó, na boa, pelo que eu me informei mesmo, de fato, ali dentro, não tem a menor possibilidade do Arrascaeta jogar, mas não tem nenhuma. O Arrascaeta pode ser um milagre aí da medicina, o cara chegar e jogar. Mas pela contusão, ele e o próprio Luiz Araújo estarão fora. Então, quando o São Paulino se perguntar qual que é o Flamengo que ele vai encarar, qual que é o Flamengo, esse Flamengo tão poderoso aí? Davi Luiz tá dando tchau. Pablo, zagueiro, tá dando tchau. Felipe Luiz tá dando adeus. O Gabigol... Eu já falo do Gabigol, tá? Eu já falo do Gabigol que vai ser muito louco. O Cebolinha não sai do banco mais. O Everton Ribeiro virou o banco. Vidal vazou. Luiz Araújo se machucou. Marinho vazou. Então até o ponta direita do Flamengo hoje, ninguém sabe quem é. Seria o Luiz Araújo? Seria o Marinho que foi embora pro Fortaleza? Não tem o cara. O Pedro ele é um dos pivôs do ultimato do trabalho do Jorge Sampaoli à frente do Flamengo. O Sampaoli é muito questionado ali pelos resultados que tem. O Flamengo começou a investir no Sampaoli, investir em pedidos do Sampaoli, só que aí do nada o Sampaoli, o pessoal da comissão técnica dele se perdeu, brigou com o Pedro, foi demitido. O Sampaoli conseguiu ter panos quentes, ter uma questão meio abafada, porque o Pedro ele teve a demissão do auxiliar do Sampaoli. Mas o Pedro não deixa por menos e chega lá e fala: eu quero ir embora. Eu quero ir embora. E surgiu agora o West Ham tentando levar o Pedro. Então é possível que o Pedro vá embora também. Dito isso, meus queridos, mesmo que o Arrascaeta jogue, é um time mais ou menos desmantelado. Estou aqui com todo respeito ao Flamengo, a tradição, a camisa, o momento. O momento atual do Flamengo é impressionantemente excelente. Os últimos 5 anos, 4 anos aí são incríveis do Flamengo. Então, por tudo isso, o São Paulo não é favorito. Mas se você for a fundo mesmo e identificar o trabalho do Sampaoli versus o trabalho do Jorge Jesus, o quanto o São Paulo tem o elenco na mão, com a chegada do Rames e do Lucas também, e aí você tem do outro lado o Flamengo, o São Paulo ele é favorito e muito, mas tem que ganhar e o Flamengo é um assunto para depois. Vamos falar agora aqui sobre o Gabigol. Quero falar sobre o Gabigol também, que eu acho que o Gabigol é bem importante de falar. O Gabigol ele fez uma festa de aniversário. E daí, né? O cara fez uma festa de aniversário. A festa
ela, segundo os pais do Gabigol, que lançaram até uma nota oficial, os pais do Gabigol, eles falaram que a festa sempre é feita, que o Gabriel Barbosa, o menino Gabigol deles lá, é um cara que ele gosta de festa e eles usam essa festa como uma coisa muito tradicional e importante na família. Portanto, eles pediam respeito. A torcida do Flamengo não aceitou, foi pra porta. Primeiro que alguém vazou qual que era o endereço, o horário da festa, no convite, vazou o convite. Aí, os torcedores mais fervorosos, mais assim, alvoroçados, pra não falar o que eu penso dessa galera mesmo, foram na porta da festa e começaram a dar porrada no cercadinho de segurança lá, começaram a dar porrada, butinada e xingar o Gabigol, falando: ei, Gabigol, perererê, o meu Flamengo não precisa de você. Ou seja, o próprio Gabigol está desambientado. O próprio Gabigol tá meio de saco cheio e o Flamengo é uma bomba relógio. O Flamengo é um time que se perdeu no caminho e é o melhor momento possível pro São Paulo chegar lá agora e aplicar até uma goleada. Eu não tô zoando não. Flamengo, se o São Paulo ganhar de 1 a 0 no Maracanã, o que não é impossível, já mostramos que com o time reserva era possível isso, não fosse aquela garfada que tomamos, gol do Lucas e a garfada do Luiz Araújo, se não fosse por isso, o São Paulo ganharia no Maracanã com o time reserva para depois pegar no Morumbi. Com o time titular, o São Paulo hoje ele é franco favorito, sim, muito favorito. Dificilmente dá até para comparar o favoritismo hoje. E o São Paulo, as notícias que vem de lá da Gávea, do Ninho do Urubu, a notícia que vem do Fla, só melhora pro tricolor. Inclusive, depois eu quero falar sobre isso, mas o próprio Mauro César Pereira tava colocando ali vídeos sobre o próprio Dorival Júnior. Porque o Dorival Júnior, assim que o Flamengo perde, São Paulo entra em crise, volta a discussão de Dorival Júnior no Flamengo. Os caras esboçaram uma possível contratação para Rogério Ceni. Mas assim, o próprio Rogério Ceni é possível que o Flamengo não leve. Tem aquele Carvalhal, aquele espanhol que estava na Espanha, pelo menos, não sei se ele é espanhol, mas estava na Espanha. E ele é um treinador que o Flamengo quer sim. Tem uma sondagem muito, muito real. Portanto, pode-se dizer que o Sampaoli tá na corda bamba. Não vai ter jeito de ficar. E o São Paulo tem que aproveitar, cara. São Paulo tem que aproveitar e eu atualizo vocês de cada notícia. Mas assim, sempre que vem uma notícia do Flamengo, ela melhora o otimismo do São Paulino, tá? O Lucas Perry, goleiro que era nosso, tá lá no Botafogo, tendo uma temporada, na verdade, incrível lá no Botafogo, ele pode ser vendido. E quando ele for vendido, o Testor já recusou todas as propostas e tal, mas ele pode ser vendido e sair do Botafogo no final do ano, final de dezembro, quando acabar o Brasileiro, que possivelmente o Botafogo será campeão. Só para vocês terem uma ideia, as cifras envolvendo o PR, elas passam da casa dos 50 e poucos milhões. Pro São Paulo, seria 6 milhões e 400 de reais. Então o São Paulo, que conta com uma bonificação de uma Sul-Americana, quando passa um jogo ganha 8, 9, 7 milhões. E com essa venda do Lucas Perry, é possível que o São Paulo ganhe 6 milhões e 400 na cotação de hoje, na moeda de hoje. Então, é um tricolor que vê uma crise financeira que foi colocada muito no São Paulo hoje. A maneira que nós vemos o copo meio cheio é um São Paulo que a cada dia que passa, dinheiro fica brotando lá. Dinheiro fica pingando lá. Tá pingando dinheiro no São Paulo. Tem muitas vendas acontecendo e não são de jogadores do São Paulo. Então isso é bacana de pensar, fica muito legal de ver. Esse mecanismo de solidariedade é algo que o São Paulo está se beneficiando muito. E vira e mexe e pinga uma grana. Por exemplo, o Lisieiro. O Lisieiro tá indo embora agora pra fora do país, e no time que ele vai acertar, porque o Curitiba não quis mais ele, olha a ideia. Curitiba não quis mais o Lisieiro não faz parte do programa de recuperação do Curitiba, então não tá nos planos do Curitiba e mandou o cara embora. Ele tá fechando com o time de fora agora, e esse time pode gostar do Lisieiro lá. Depende da carga de jogos e do time gostar, o time teria que comprá-lo. E pra comprá-lo, sabe quanto que daria, meus amigos? Pra comprá-lo, só pra vocês terem uma ideia, o São Paulo ficaria com 3 milhões e meio de euros, porque o São Paulo detém 15% dele, tem também o mecanismo de solidariedade. Então o São Paulo pegando 3 milhões e meio de euros, ele fica na cotação de hoje com 18 milhões e 600. Então vocês imaginaram o São Paulo trazer o Rames num passe quase que total de 24 milhões, 25 milhões e vender o Lisieiro, que eu não lembrava mais que era nosso, e vender por 18.600. Pensem nisso. O Rames é 1 bilhão por mês e mais nada. E o Lisieiro custa quase o Rames. É algo a se pensar num São Paulo diferentaço.
para esse ano aqui. É algo sim para nós São Paulinos colocarmos a mão na consciência e falar: o nosso São Paulo mudou, o nosso São Paulo tá maravilhoso. Eu penso dessa forma. Eu tava vendo uma foto, até coloquei na capa para vocês aí. É o Kelvin, que jogava lá em Portugal junto com o Rames Rodrigues. E quando essa foto foi colocada pelo SPFC Pix, os São Paulinos começaram lá a falar do Kelvin. E que o Kelvin, nossa, esse aqui é o meu, como eles falaram lá, meu bagre favorito. Outros diziam, o Kelvin tinha que ter jogado com o Ganso aquele jogo, acho que contra o Atlético Nacional de Medellín, que nós perdemos lá pro Borja. Então, assim, muita gente... Ah, o Kelvin aposentou o Zé Roberto lá no Morumbi e tal. Assim, gente, eu tenho uma posição muito clara sobre o Kelvin. O Kelvin, ele, pra mim, foi um dos piores atacantes que eu vi na minha vida no São Paulo. Eu detesto o futebol do Kelvin. Eu acho que o Kelvin, ele é o chove não molha. Sabe aquele cara que ele pega, ele corre, ele pedala, ele é agudo, ele é intenso, ele é canhoto, ele joga na ponta direita muito rápido. Daí a pouco ele tá jogando e você fala, caramba, cara, chama o jogador, né? Aí o drible não sai. Aí ele vai tocar, o passe não sai. Aí ele vai fazer o gol não sai. Sabe assim? Pra mim esse é o resumo do Kelvin. É o chove não molha. Ele parece ser muito bom, e no fim das contas ele não é. Então o São Paulo, que acabou de trazer o Rames Rodrigues, o São Paulo ele ligou sim o sinal de alerta, mostrando que ele precisa de um ponta, ou de dois. O Eric está vindo do Ceará. O Eric lá no Ceará, ele também está desambientado. O Ceará acabou de demitir Guto Ferreira por falta de resultados. Então o Ceará talvez, não sei como que tá a Série B, mas o Ceará talvez é possível que nem suba da Série B. Está lutando para subir e o Eric ele era a peça fundamental para esse acesso do Ceará. Só que esse acesso, o Kelvin ele não tá sendo mais uma das partes importantes ou protagonista. O Kelvin não. O Eric. O Eric ele chegou lá, quando ele fechou o pré-contrato com o São Paulo, o Ceará tratou de colocar ele no banco. A torcida fica lá na beira do campo xingando o cara não está sendo importante no campo, muito pelo contrário, quando jogou, fez um gol, deu uma assistência, mas ele vira banco, e o São Paulino tá aqui esperando o cara chegar. Enquanto ele não chega, nomes como o de Kelvin são ventilados por aí. Claro, por que não? O cara jogou com o Rames, o São Paulo teve a cancha de ir lá comprar o Lucas e o Rames de uma vez só. Todo jogador agora passa de ser interesse do São Paulo ou do próprio jogador ser oferecido para o São Paulo. É claro que quando você pensa no Kelvin, assim, eu sei, já percebi que ele desperta discussões, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu detesto o futebol do Kelvin. O futebol do Kelvin eu não queria nem ver pintado de ouro. Preferia mil vezes pegar o aposentado Alexis Sanches e colocar ele no São Paulo e falar: vem cá, bacana, você tem trajetória, você tem história, vem pra cá e joga. Eu gostaria mais, mas não sei você. Agora, quando nós pensamos na ponta esquerda, que jogam David, Marcos Paulo, jogou o Pedrinho, tal, não tem ninguém, até o Neverton foi vendido. Nós podemos contar com o Caio Careta no que vem? Eu acho que podemos. O Dorival, inclusive, faz um trabalho muito bom com a transição da equipe de base. No São Paulo ainda, honestamente, ele não fez nada, porque ele colocou o Thales Costa para jogar. O Rogério já vinha colocando e tirou, não colocou mais. Ele colocou para jogar o Juan e tem insistido com o Juan e o Juan não tá performando absolutamente nada. Pedrinho, Dorival parou de colocar. O Rodriguinho, o Dorival parou de colocar. Então não tem jogadores da base que estão jogando ali que você fala, caramba, cara. Moreira já vinha jogando com o Rogério, o Wellington já vinha jogando, Diego Costa, Beraldo, Pablo Maia, são caras que já estavam no São Paulo. Então esse trabalho do Dorival usando a base, ele pode acontecer no São Paulo ainda, mas ele não está acontecendo. Dito isso, perdendo nossos pontas, nós precisamos ter ponta esquerda para o ano que vem. Teremos o Galopo voltando, o meio-campo ali fica legal pra caramba, o ataque e tal. Mas e a ponta? Não precisa da velocidade? Ou nós vamos ouvir de novo daqui a pouco que o São Paulo não tem como mudar o estilo de jogo porque não tem pontas? Fica complicado, não fica? Então, projeto ponta aí não pode acabar, até porque o Lucas é melhor centralizando. É ou não é? Eu acho que é. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram, se você que tá me olhando nos olhos gostou, demonstra aí. Deixa um likeinho, posso contar? Eu tô contando, fechou? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!